Pastor Fábio Damasceno nos honrou com a sua presença, veio hoje aqui para falar para homens, para conduta, palavra que eu gostaria muito de ter ouvido há muitos anos atrás, mas Deus sabe todas as coisas e hoje eu estou tendo essa oportunidade. Eu queria que você levantasse suas mãos aqui, direção do pastor. Vamos orar. Pai amado, eu queria te pedir agora, Senhor, que o teu Santo Espírito agora enchesse esse pastor, Senhor, esse homem honrado, Senhor, digno e fiel, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, usando a sua boca agora, nesse momento, para que como flecha, Senhor, entre em nossos corações e nossas mentes agora, Senhor. Pai, sabemos que somos homens, Deus, e somos falhos e pecadores, Senhor, mas estamos aqui hoje, Deus, a te buscar, Pai. Não importa como nós tenhamos chegado aqui, Pai, mas eu quero, Pai, te pedir que mude a nossa saída, Senhor. Pai, em nome de Jesus, use essas palavras agora, Pai, para que esse homem, Pai, faça a diferença através de ti, Senhor. Que o Senhor seja aqui, Pai, a quem nós vamos louvar e adorar, mas usa a sua boca, Pai, para que nós possamos ouvir e mudar a nossa conduta. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite para todos. É um prazer, uma alegria estar aqui. Agradeço o pastor, agradeço o doutor Hélio, o convite e a oportunidade de estar aqui nesse encontro de homens de honra. E no dia a dia, trabalho como psiquiatra, eu sou terapeuta de casal, terapeuta de família, trabalho também com terapia individual e sou pastor, né, lá na comunidade cristã S8 em Niterói. Então, tenho uma experiência, né, como profissional. O meu pastorado é um pastorado voluntário, em tempo parcial. No dia a dia eu estou no consultório e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que foram sendo construídas ao longo dos anos, seja no atendimento de casais, seja no encontro de casais, seja com meus pacientes, né, falando sobre o homem e a mulher. Escrevi um livro sobre esse assunto, chama O Mistério Macho e Fêmea. Então eu vou trazer uma reflexão que está baseada nesse livro. O tempo está um pouquinho apertado, vou dar uma acelerada, mas espero que não fique muito confuso, assim. Pode passar. A Bíblia diz em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, a imagem e semelhança de Deus foi revelada no ser humano. E o ser humano é o gênero, a raça humana. Primeiro Deus criou o homem, o macho, e ele estava só. E depois do homem, Deus criou a mulher. Mas quando diz a imagem, a sua imagem, o criou, macho e fêmea os criou, está dizendo que tanto o homem quanto a mulher expressam a imagem de Deus, expressam a semelhança de Deus. Pode passar. Então, essa imagem e semelhança, ela está no conjunto, não está nem só no homem, nem só na mulher. E lá no fundo, todo ser humano, seja macho, seja fêmea, tem essa imagem e semelhança plena de Deus.
E quando Deus Ele nos criou com um propósito. Para nós, eu, por exemplo, optei por usar no livro o mistério macho e fêmea, para enfatizar bem essa questão do masculino e do feminino, nesse mundo de hoje em que tudo se relativiza, em que essa discussão de gênero, de que como se a questão de ser homem e ser mulher fosse, na verdade, uma construção sociocultural, que não existe isso. Não, nós cremos que Deus criou o ser humano, que ele não veio do macaco, que ele não evoluiu, mas Deus criou o ser humano macho e fêmea. Foi Deus que fez assim. Pode passar. Por que isso é importante? Porque quando Deus colocou a sua imagem e semelhança no homem e na mulher, Ele destacou algumas características dessa imagem e semelhança. Mas no homem, no macho, e outras características mais na mulher. Aqui a gente tem uma representação gráfica, onde o quadrado é o homem, o M maiúsculo é de macho e o F minúsculo é de fêmea. E o círculo é a mulher, onde o F grande é de fêmea e o M minúsculo é de macho. Então o homem, ao ser criado por Deus, o macho e a fêmea foram criados assim. É como nos hormônios dá para ter uma ideia. Todo ser humano tem hormônio masculino e feminino. Nos homens tem muito mais hormônio masculino, principal testosterona. Mas todo homem tem estrogênio, que é um hormônio feminino. Nas mulheres existem estrogênio, progesterona, outros hormônios, e tem também testosterona, que é um hormônio tipicamente masculino. Então, tanto no macho quanto na fêmea, tem um hormônio masculino e feminino. No macho, muito mais o masculino, na fêmea, muito mais os femininos. Agora, nós vamos fazer um exercício de pensar o homem antes do pecado. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Que então, quando o homem foi criado, ele era sem falha, sem pecado, sem erro. Que homem era este? Lá no jardim, numa situação de harmonia, de equilíbrio, feito à imagem e semelhança de Deus, ainda não havia entrado o pecado no mundo, maldade, a influência do mal. Quem era esse homem? Então, nós vamos fazer um exercício de tentar pensar, inferir, refletir sobre essas características do homem antes de sofrer a distorção do pecado. Então eu fiz um levantamento, tem vários livros que falam sobre esse tema masculino e feminino, homem e mulher, livros evangélicos, outros seculares, que dão também um pouco dessa noção, mas essas 7 características eu tirei basicamente da Bíblia. Tem um autor americano chamado Larry Crabb, que é um psicólogo, e ele escreve O Silêncio de Adão. Tem algumas ideias também no meu livro que eu tirei desse livro do Crabb. Mas as 7 características masculinas, que são mais enfatizadas, que formam aquele M grande de masculino, são, primeiro, objetividade. Como objetividade? Imagina se você tem um olhar psicológico, se sua mente, sua ênfase interna psicológica tivesse um olho, uma visão. A visão masculina está sempre fora dele. É uma visão objetiva, que olha
para um objeto fora. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer com isso? O funcionamento psicológico masculino é sempre voltado para fora, voltado para algo objetivo. Isso é um dom que Deus deu, é uma característica. Segunda característica: o homem funciona mais na racionalidade. Então ele funciona objetivamente e racionalmente. Ele funciona mais no raciocínio, no pensamento. Isso não tem nada a ver com inteligência, mas é uma característica. Não quer dizer que todo homem é exatamente assim. Tem variações, teve o pecado e muitas distorções surgiram. Isso aqui é uma construção do homem ideal que estava lá no jardim antes da queda. Terceira característica: o homem é movido por metas e alvos externos. Se o olhar está fora, as motivações masculinas estão sempre ligadas a esse olhar. É como se os homens, no geral, eles estivessem sempre pensando o que eles vão fazer. Que montanha que eu vou subir? O que eu vou conquistar? O que eu vou realizar? Olhando para fora. E as motivações masculinas estão, em geral, ligadas a esses objetivos fora dele. Muita frequência, objetivos profissionais, por exemplo, conquistas. Quarta característica masculina. Então, nessa terceira, que é movido por metas externas, uma pergunta tipicamente masculina é: o que fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou conquistar? Quarta característica tipicamente masculina: visão do todo. Como assim? Existem muitos estudos que provam isso, que essa é uma característica do homem no nível biológico, o funcionamento do cérebro masculino, e no nível psicológico. No biológico e no psicológico. Como é que é isso? Um homem entra no ambiente, ele olha e tem uma visão de conjunto. Isso é uma coisa tipicamente dos machos. Tem uma boa percepção do ambiente em geral. Sabe aquela lente que alguns profissionais da área de mídia e tal usam, uma lente olho de peixe, né, que bota e bate assim mais ou menos 180 graus, ou seja, é uma lente que dá uma visão de varredura, uma visão de conjunto. O pensamento, o olhar, a visão masculina é assim. O homem tem uma boa visão de conjunto, seja no nível físico, seja no nível psicológico. Quinta característica tipicamente masculina: individualidade. Individualidade é uma qualidade. Por que é uma qualidade? É a qualidade do ser individual. Deus é um ser individualizado. Deus não está misturado com a criação, não se confunde com a criatura. Ele é diferente da criatura. Ele é um ser individualizado. E ele marcou o homem como isso. E de certa maneira, de certa forma, esta mensagem da individualidade, ela é uma mensagem importante que o homem traz consigo para a família. Nós vamos ver as 7 características femininas e como é que cada uma dessas qualidades masculinas e femininas interagem. Então, o homem traz essa mensagem da individualidade.
É muito fácil para o homem aprender a solitude. O que é solitude? Estou de bem sozinho comigo mesmo. É diferente de solidão. Solidão é um sentimento negativo de estar sozinho. Solitude não, eu estou na minha. Os machos, em geral, aprendem com mais facilidade estar na deles, sem sensação de falta e sofrimento. A sexta característica, tipicamente masculina, está ligada à objetividade, racionalidade, movido por metas externas, percepção do conjunto, individualidade. O homem tem uma capacidade de decisão. Deus dotou o macho com uma capacidade de decidir. Eu chamo isso martelinho da decisão. O homem bate o martelo, ele decide, e ele vai, e ele conquista, e ele realiza, ele alcança seus objetivos. E a sétima característica é a ousadia, a intrepidez. Os machos têm uma ousadia, uma coragem. Não é por acaso que os exércitos, durante milênios, foram formados exclusivamente por machos. Hoje, mulher pós-moderna, etc., tem grandes mudanças no nosso tempo. As mulheres também tomam parte no exército, mas não é tanta mulher na linha de frente mesmo do fogo, né? Comparando com os animais, o macho está mais parecido com um cavalo, mal fogoso, corajoso, ousado, não para, não teme na batalha, sabe que pode morrer, mas ele vai. Então essa intrepidez, essa ousadia é uma característica tipicamente masculina que Deus deu para o homem. Agora, pode passar. Vamos ver as 7 características femininas que Deus dotou à mulher, que também são representação da imagem e semelhança de Deus. E essas 7 características femininas fazem contraponto com aquelas 7 masculinas. Se o foco, o olhar psicológico masculino está fora, o olhar psicológico feminino está dentro. Então o foco masculino é objetivo, o foco feminino é subjetivo, está voltado para dentro dela mesma. Então a mulher, no geral, ela está ligada às subjetividades. Nem por isso ela é egoísta. A mulher está ligada na própria subjetividade, na subjetividade do marido, do filho, de quem quer que esteja à volta dela. Ela está sempre percebendo o mundo interno de si mesma e dos que estão à sua volta. Isso é um dom que Deus deu. A segunda característica que faz um contraponto entre o homem e a mulher é que ele é racional, funciona mais no pensamento, na racionalidade. Ela é mais emocional. Então a mulher não tem não é que a mulher não raciocine, mas ela não funciona fundamentalmente na lógica e no raciocínio. Ela funciona fundamentalmente na emoção. Ela é intensa na emoção, é rica na emoção. Terceira característica: as motivações femininas são subjetivas. Como assim? Se o olhar feminino está mais para dentro, ela é mais intensa e rica nas emoções, a motivação da mulher está ligada a esses sentimentos dela. Então o macho, ele está pensando: o que eu vou fazer? Que montanha eu vou subir? E a fêmea pergunta. Então ele diz: o que eu vou fazer? Olhando para fora, a fêmea pergunta:
E, ok, e nós? Como a gente fica enquanto sobe? Como é que nós vamos fazer essa caminhada? Tem que levar um lanchinho? A pergunta do como fazer é uma pergunta bem mais frequente na fêmea. Ele pergunta mais o que fazer, depois vai pensar o jeito, mas o como é um modo muito mais típico feminino. A quarta característica masculina é a individualidade. Não, é a visão de conjunto. E a quarta característica da mulher é a visão de detalhes. A mulher, ela repara os pequenos detalhes. O homem vê um todo, a mulher vê os pequenos detalhes. E ela grava os pequenos detalhes. E normalmente a mulher não tem uma boa visão de conjunto. Tipo assim, a dificuldade da mulher de dirigir é que ela tem uma emoção intensa, tem uma coisa mais de preocupação, mas ela não tem aquela visão de conjunto, de todo, de olhar todos os espelhos ao mesmo tempo, rapidamente, né? Como o homem tem. Então, você pergunta para uma mulher assim, onde é que é tal lugar? Ela diz, você entra naquela rua, tem uma lojinha com um negocinho amarelinho, você entra na rua depois dessa lojinha. Aí você pergunta para o homem, ele diz, você entra nessa rua aqui, na segunda rua à direita, você vira. Então é uma maneira muito mais objetiva, racional, de explicar. É comum, por exemplo, os homens pegarem um mapa, olhar o mapa norte, sul, aqui, bom, o norte está para lá, tal, e ele conseguir situar o que está no mapa com o que está à sua volta. A mulher não faz isso de jeito nenhum, porque ela não tem essa noção, tem que funcionar com a racionalidade. Ela está mais atenta aos detalhes. Dizem que, na verdade, a mulher pinta a unha do pé é para as outras. Porque quem vai reparar se a unha do pé está pintada ou não é o marido. São as outras mulheres que vão reparar mesmo, com certeza. O quinto aspecto na mulher vai fazer um contraponto com o tema da individualidade masculina. Se ele traz para os relacionamentos, para a família, a mensagem de que ele é um indivíduo, ela traz a mensagem da conexão. Então ela funciona na subjetividade, riqueza na emoção, percepção dos detalhes e conectividade. Ela conecta, a emoção da mulher gera na família a liga afetiva, a liga emocional. É como se fosse numa massa de bolo, a emoção, a conectividade feminina funciona como uma manteiga e dá aquela liga, o ovo, e dá aquela liga na farinha. A sexta característica feminina vai fazer um contraponto com aquela característica do martelo da decisão. O homem olha, mira, se motiva, vê aquele alvo, corre atrás, decide. E a mulher tem a subjetividade, a sensibilidade, a percepção dos detalhes, ela vai ter a intuição. Se Deus deu para o homem um martelo para decidir, Deus deu para a mulher um radar para trazer subsídios àquele que vai decidir. Então, a mulher, ela tem um radar, uma percepção fina, muito aguçada. Esses dias eu vi mensagens de Dia das Mães, sei lá. Aí tinha uma que falava várias características de mãe, pegaram de crianças, pesquisa de criança, aí elogios, coisas simples, bonitas, engraçadas.
Mas uma delas me chamou a atenção. Perguntaram assim para uma criança: na sua mãe, se tivesse que tirar alguma coisa, o que você acha que deveria tirar? Aí a criança falou: aquele olho que ela tem atrás, porque ela vê tudo. O que a criança estava falando? A mãe tem um olho atrás, né? Porque a mãe tem uma intuição, o bonito fazendo uma bagunça ali atrás, e ela falou: ela, quer dizer, ele viu que ela nem se virou, mas ela sabe que ele está aprontando. Isso tem a ver com esse radar feminino. A intuição feminina é muito diferenciada, né? E é um dom muito importante. E a sétima característica feminina, que vai fazer contraponto com a ousadia masculina, a intrepidez, na mulher é a noção de risco-perigo, a capacidade de avaliar risco-perigo. Isso faz sentido com todos os outros dons: a subjetividade, riqueza da emoção, conexão, percepção dos detalhes, intuição. E a mulher, então, tem uma melhor capacidade de avaliar risco e perigo. Tanto que os homens, eu acho que isso é verdade, os homens pensam que dirigem melhor do que as mulheres. Tem menos homem barbeiro do que mulher barbeiro. Eu acho que isso é verdade. Não é só para chincalhar com as mulheres, não. Mas o seguro do automóvel das mulheres é mais barato do que dos homens. E a seguradora não é boba. Por que o seguro feminino, uma mulher de 35 anos, é mais barato do que o seguro masculino, um homem de 35 anos? Porque o risco dele se acidentar, a probabilidade é mais alta. É porque ele é mais barbeiro? Não, é porque ele se arrisca mais. É porque ele se atira mais. Então, a noção do risco-perigo da mulher é muito profunda. Por causa da maternidade, o dom da procriação, a proteção da cria, a mulher tem um instinto de proteção e preservação mais aguçado. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quer dizer que Deus dotou tanto o macho quanto a fêmea com essas principais características, enfatizou essas características e estava tudo bem. O homem e a mulher viviam em harmonia com Deus, consigo mesmo, e um com o outro, e com toda a natureza à sua volta. Pode passar. O problema é que veio o pecado. Deus disse para o homem que se comesse do fruto da árvore do conhecimento, certamente o homem morreria. A partir desse ato de desobediência, implicou em obedecer a Satanás e desobedecer a Deus. Toda a harmonia que havia entre o homem e Deus, entre o homem e a sua mulher, o homem e a natureza à sua volta, se rompeu. A morte entrou como um princípio e se instalou na natureza humana como pecado. O homem passou a envelhecer e morrer, e por isso precisamos de perdão e salvação. Se houvesse necessidade da gente definir o tema do pecado com uma palavra, a gente poderia dizer: a palavra que expressa psicologicamente melhor o tema do pecado é egoísmo. Então, o pecado trouxe a morte no mundo, e a morte trouxe essa distorção na natureza humana que se traduz, que se revela em forma de egoísmo. Pode passar. E este pecado este egoísmo foi reforçando as características principais masculinas e distorcendo essas características. Esse pecado distorceu tanto as características masculinas quanto as femininas,
produziu uma fratura, uma ruptura entre o homem e Deus, entre o homem e a natureza, entre o homem e a mulher. E esse reforço das características masculinas gerou o individualismo. O que é individualismo, pastor? Individualismo é um reforço egoístico da individualidade. Ser uma pessoa, um ser individualizado, isso é uma qualidade. Ter individualidade é uma qualidade. Ser individualista tem a ver com o egoísmo, é pecado. O individualismo masculino faz o homem tipo pensar nele, em primeiro lugar. Uma outra característica que reforçou no homem é, se ele é objetivo e racional, ele passou a funcionar, depois do pecado, com uma racionalidade objetiva rígida. O que é isso, pastor? O homem pensa, raciocina, olha para fora e ele só funciona assim. Ou ele tende a funcionar assim exageradamente. Ele tem uma dificuldade de olhar para dentro dele. E o egoísmo trouxe outra marca masculina, que é a individualidade dele se tornou individualismo, ele ficou com essa objetividade excessiva, esse foco para fora excessivo, essa racionalidade excessiva, e uma dificuldade de entrar em contato com as emoções pessoais profundas. Espera aí, pastor. Você está dizendo que o homem não se emociona? É claro que se emociona. Mas eu estou dizendo que os homens, em geral, têm dificuldade de se emocionar com as questões pessoais. Sentir e expressar emoções pessoais profundas. O homem se emociona com coisas objetivas. Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. Então ele se emociona com algo fora dele. Se emociona profundamente. Tem gente aqui até traumatizada, que não tem a bandeira, a camisa do Flamengo. Parece que é discriminação, não sei. Mas não tem discriminação nenhuma. Mas eu sou pastor na área de cura interior, qualquer coisa, depois eu posso ajudar você a vencer o trauma de não ter a camisa do Flamengo. Mas o que o homem se emociona forte e intensamente. O basquetebol, futebol, corrida, Fórmula 1, economia, uma coisa fora dele. Quando se trata da questão pessoal, da dor dele, ele está com medo, ele está com insegurança, ele está triste, está abatido, está com raiva, ele não sabe falar. A mulher pergunta, mas você está assim por quê? Estou preocupado, problemas, não, estou cansado, ele dá uma desculpa, mas ele não quer entrar em contato e ele não quer falar daquilo. Tem um autor que ele diz que os homens são de Marte e mulheres são de Vênus, e que, como se fossem duas civilizações, a marciana e a venusiana, e que essas duas civilizações viviam lá, cada um no seu planeta. E aí eles resolveram fazer uma viagem interplanetária e os marcianos viajaram para a Terra e as venusianas viajaram para a Terra e deu essa confusão que tem aqui hoje. Mas que os marcianos são assim, quando o marciano tem um problema, ele entra numa caverna e fica sozinho lá com o problema dele. É isso, não entra, não gosta, não tem facilidade de entrar em contato com as emoções pessoais profundas. Fica sozinho, sofrendo o problema dele. E as venusianas, quando tem problema, elas se juntam e ficam falando aqui. É uma coisa tipicamente feminina. Quais as
distorções na fêmea. Na mulher, a sensação, a falta da presença de Deus, da bênção de Deus, gerou, como a mulher está mais ligada ao subjetivo, e aí ela tem uma conexão maior, mais fácil com a percepção da espiritualidade, a mulher ficou com uma sensação de carência profunda. E Deus disse assim para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A partir da queda do pecado é que se instalou o patriarcado. Até ali, homem e mulher, havia uma liderança, o homem era mais antigo, posto, tipo assim, chegou primeiro e tal, né? Ele ensinou a mulher a linguagem, antes dela vir a existir. Deus deu ao homem a missão de dar nome às coisas, e ele foi dando nome, desenvolveu a linguagem, então depois ele foi passando aquilo para a mulher. Então tinha uma certa liderança já natural, mas era uma liderança em plena harmonia. A partir da queda, Deus falou para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Se instalou o patriarcado. Agora, eu interpreto esse versículo também no sentido de que a mulher, como ela é muito subjetiva e ela está ligada à emoção e à subjetividade dela, e a do marido, do filho, de quem está em volta, essa sensação de carência profunda, a mulher projetou no homem. Então, a mulher, se não é o marido, ela projeta no filho. A sensação de falta dela, ela sempre coloca em algo ou em alguém fora dela, que é objeto do afeto dela. Outra característica do pecado que distorceu aquelas 7 principais femininas é que a mulher tem uma capacidade de conexão. O homem traz a marca da individualidade, o pecado e o egoísmo tornou homens mais individualistas. E a mulher, a marca da conexão, da afetividade, faz a liga afetiva, e tornou a mulher excessivamente conectada. Como assim, pastor? A mulher está conectada no filho, no marido, na casa, no filho da vizinha, no problema da mulher que está sofrendo, na televisão. Ela está conectada em tudo e todos, como que ao mesmo tempo. Se o homem tem dificuldade de se plugar, a mulher tem dificuldade de se desplugar. Você diz assim para a mulher: está na casa da mãe dela, vamos embora? Ela concorda com você, vamos embora. Entre o momento que ela concorda, vamos embora, e a hora que vocês entram no carro, 1h30. 1h30. Porque ela vai e depois, não, mas tem aquela mocinha, não, mas não sei o que, a fulana não dá aquele telefone, e como é que é aquela receita? Na hora de sair, cara, costurando. Uma vez eu estava falando isso num grupo no interior de São Paulo, e uma mulher falou: é verdade, pastor, mulher é que nem toco de rio. Eu disse: mas como assim, toco de rio? Vai descendo pelo rio, agarra uma gargalhada, prende no barranco, vai se demorando, entendeu? Mas eu prego na minha igreja, terminei de pregar, vem gente pedir oração, o outro fazer comentário, não sei o que, atravessa aquele povo todo, cumprimenta um, fala com o outro, não sei o que. Quando eu chego no carro, minha mulher ainda está lá. Toco de rio. A mulher, então, super conectada, e ela sofre demasiadamente porque ela é super plugada. Ela pluga vários plugs ao mesmo tempo, não consegue tirar os plugs. E o homem, individualista, ele não pluga, tipo, eu não me conecto, não quero comigo você. Isso é uma caricatura, fica uma coisa exagerada. É claro que o homem se envolve também, ele se pluga, mas no geral a mulher é super plugada e o homem mais desconectado. Pode passar.
Pode passar. Então, os homens, eles, por causa dessas distorções, nós homens, enquanto a gente não amadurece espiritualmente, enquanto a gente não amadurece psicologicamente, tendemos a precipitar num padrão de 3 características principais, ruins, que na verdade é mais do mesmo. O homem tende a ser omisso, passivo e procrastinador. Procrastinar é adiar, é empurrar com a barriga, deixar para depois. Então o homem tende a ser omisso, passivo e fica adiando as coisas, não enfrenta as coisas. Ah, pastor, mas a característica masculina não era a ousadia? Era. Então você está dizendo que todos os homens, de um modo geral, são omissos, passivos e procrastinadores? Ah, mas eu sou mestre de obra, pastor. Bota para quebrar, tem 30 funcionários lá trabalhando comigo, o negócio anda, hein? Beleza. Não é aí que você tem problema de passivo, omisso, procrastinador. O cara é CEO, gerente de alto nível de multinacional, é na família, nos relacionamentos pessoais, é quando entra dentro de casa. Aí chega pro cara, fulaninho está com problema, resolve lá com sua mãe. Ah, fulaninho está sofrendo, vai no médico, a mão dela. O cara não paga para não se aborrecer. Por quê? Ele reza nessa cartilha, omisso, passivo, procrastinador, enquanto não amadurece. Tem um exemplo assim que eu costumo dar em literatura, terapia de família, nos anos 80, na Europa. Um terapeuta estava perguntando atendendo uma família, e perguntou para uma menina de 10, 12 anos: lá na sua casa, quem manda? Aí a menina pensou: ué, quem manda é meu pai. Ah, é? E o que seu pai manda? Ela disse: ah, meu pai decide aonde a gente vai se tiver uma guerra nuclear. O tema de guerra nuclear é um tema muito sério na Europa, principalmente nos anos 70, 80, que se tivesse guerra nuclear, todas as casas lá têm abrigo antiaéreo. Meu pai decide onde vai para a guerra. Ah, tá. E a sua mãe manda em quê? Ah, minha mãe manda o que a gente compra no mercado, onde a gente passa as férias, é onde a gente vai estudar. Então, o dia a dia da família, quem manda? A mãe. Se tiver guerra nuclear, aí o pai manda. O que é isso? Omissão, passividade, procrastinação. O cara trabalhou, ganhou a grana, ralou. Então lá fora ele não é omisso, lá fora ele não é passivo, lá fora ele não é procrastinador, lá fora ele é guerreiro. Ele aprende a ser ousado, a correr atrás das metas dele. Ele põe aquela ousadia para fora, ele é treinado para aquilo. Chegou em casa, ele já tem pouco plug, não pluga muito tempo. Ele desliga os plugs todos e liga o controle remoto. Pá! Sport TV, 37, 38, ESPN, vai pulando, vai de um jornal para o outro. O que é isso? Omissão, passividade, procrastinação. É uma maneira de não entrar em contato com os relacionamentos pessoais profundos. Hoje em dia o cara pega o celular, vai responder zap, e vai viajar na internet, tem milhões de coisas para fazer para não se relacionar. A mulher quer o quê? Quer conversa, quer olho no olho. Mas aí vem com um impacto feminino, que a empregada faltou, que a criança fez que... Aí você já está cansado do trabalho, não quer ouvir aquela conversa feminina. Você, corta, toma meu banco, e vai.
se esconder no individualismo, omissão, facilidade, procrastinação. E o que acaba acontecendo é que o homem, na verdade, dentro da família, ele acaba não ocupando os espaços relacionais que cabem a ele. A Bíblia ensina que o homem, ele deve ser o cabeça do lar, profeta, sacerdote, rei. Eu vou profetizar o quê? Ele vai ser rei de quê? Ele discute questão de grana, e olha lá. Deu ruim, está errado, ele dá bronca, reclama, fala grosso, mas poder mesmo, ele se omite. Pode passar. Volta aí um instantinho. Passa, não. É que deu defeito aí no programa. Bom, junto desse slide, pode voltar, por favor. Nesse slide, tendências no macho e na fêmea. Então, tinha aqui do lado, na fêmea, 3 características da fêmea. Que não está aparecendo, porque aí passou por pendrive, isso aqui, aplicou lá, não está aparecendo. Na fêmea, as 3 características, se ele tem dificuldade de se plugar e ela é super plugada, se ele está rezando mais na cartilha do individualismo e ela dá conexão, o que acontece? A sensação de carência da fêmea é que ela quer ter a posse do objeto amado. O objeto é o homem, o marido, o filho, é como se fosse um objeto de propriedade da fêmea. Então a tendência das fêmeas é querer ter a posse, seja do marido, seja do filho. Esse aqui é meu, limitado. A segunda característica da fêmea é que essa capacidade de fibra emocional dela faz, e percepção dos detalhes, e intuição e superconexão, faz com que a mulher, para garantir a posse, psicologicamente ela desenvolva o controle da relação. Então ela faz de um tudo, como diz o povo, para controlar os relacionamentos. E a nível de relacionamento e de família, quem tem a posse e o controle tem o poder. Como assim, pastor? Quando a menina diz que o pai manda se tiver guerra nuclear, então o cara manda lá na estratosfera se um dia tiver guerra resolvida. No dia a dia, a mãe manda o que compra, onde estuda, onde passa as férias, no fim das contas a decisão é dela, disso, daquilo, daquilo. Eu conheço um cara que diz assim, mas não adianta, se a gente tenta diferente, ela fala, não, você escolhe, aí você escolhe, ela dá o jeitinho dela, e empurra tudo. Posse, controle e poder. Você sabe que os muçulmanos, eles dizem que a mulher tem que usar burca, que é aquela indumentária, né, tampa tudo, só fica o olho de fora, porque ela é poderosa. É uma coisa preconceituosa, preconceito contra o corpo, contra a sexualidade, mas, de fato, a mulher é poderosa. Psicologicamente falando, elas têm uma fibra muito grande. Você é um homem, convive com mulher, sabe como é que é a mulher. Não é fácil. Pode passar. Então, a ideia do livro, o título é O Mistério Macho e Fêmea. O mistério é por quê? É porque, no fundo, o homem não conhece a mulher. A mulher não conhece o homem profundamente. Pode passar. Veja o que a Bíblia diz. Tudo fez formoso, Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Pode passar. Então aqui a gente tem uma representação gráfica do masculino e feminino, do homem e da mulher. O quadrado é o homem, ele tem um M grande de masculino,
de macho, tem uma barreira, e aquele MF que tinha lá em Adão, com o pecado, essa barreira bloqueou no macho a conexão com todo aquele lado feminino que Deus havia dado, pleno, tanto no macho quanto na fêmea. Então o que ocorre? O homem conhece o lado masculino dele, mas ele não conhece o lado feminino. E ele aí não conhece o universo feminino. Ele não tem aptidão, não tem atração. O feminino enjoa, chateia. A conversa da mulher que não chega logo no ponto do papo, aquele papo vai cercando Lourenço, que vai explicando, até chegar lá, você fica do lado da mulher, fala logo, mulher, chega lá no fim, nos finalmente. Então, é uma coisa típica da mulher, que o homem tem dificuldade de lidar. Por quê? Ele não conhece essa coisa da costura, do detalhe, da conexão fina, do emocional. Não tem paciência com isso. E também ocorre esse mistério também na mulher. O redondo é a fêmea, é a mulher, o F de fêmea, a barreira e o M de masculino na mulher está escondido. Então a mulher é altamente emocional, altamente possessiva, altamente controladora e não racionaliza. Você diz para a mulher, não, mas pensa um pouquinho, assim, assim, assim. Você fala um argumento lógico para ela que não entra. Ela está agarrada na emoção, no sentido. Então esse mistério significa o quê? Que enquanto nós homens não amadurecemos, a gente não conhece o universo feminino adequadamente. Que enquanto as mulheres não amadurecem, elas não conhecem o universo masculino adequadamente. E que crescer significa se quebrantar, se humilhar, aprender com Deus e aprender a fazer essa conexão de volta. Que eu me conecto com a minha esposa e também eu acabo me conectando comigo mesmo. E através dela eu aprendo a entrar em contato com os meus sentimentos pessoais profundos. Eu penso, eu objetivamente, eu racionalizo, eu vejo metas, eu tomo decisão, mas eu aprendo que enquanto eu tomo decisão, a minha esposa diz, olha, esse cara aí não presta não, você vai fazer negócio com ele, é cara de safado. Eu digo, que isso, minha filha, você é cheio de preconceito. O homem teima, a mulher diz, esse cara não presta. O cara teima, faz negócio com o cara. Não é que o cara não presta. E ele fica no prejuízo. Então, Deus deu para você, macho, um martelo para decidir. Agora, ele deu para a sua esposa um radar. Não é para ela mandar em você, mas é um radar para você aprender, ouvir, acatar o que ela tem para contribuir. Pode passar. Aqui a gente tem uma distorção do nosso tempo, porque o masculino tem sido progressivamente desqualificado. Hoje, tudo que é masculino, a cultura, a sociedade atribui como machismo. Então, tudo que é do masculino tem sido atingido na nossa sociedade. E aí, uma ênfase excessiva nos valores, nessas qualidades femininas, tem gerado homens assim. O cara é homem, não quer dizer que ele é gay, mas ele não desenvolve o M de macho. Então você tem um monte de homem hoje e ele desenvolve o F grande de fêmea, do feminino. Então você vê que o cara é afetivo, é emocional, troca a fralda da filhinha, ele é todo gente boa, ele colabora, ele é todo sensível. Agora o cara não sabe ganhar dinheiro. Na hora da luta, da relação de vencer, de conquistar o mundo, ele não sabe. Então ele fica um filho daquela mulher. A mulher sabe ganhar dinheiro,
Aí ele cola nela, ela ganha dinheiro e ele cuida de casa. Eu conheço um monte assim. O marido cozinha, cuida das filhas, e a mulher que ganha grana. Vai passar o próximo. Então, as mulheres também estão sofrendo essa inversão, essa distorção. Qual? Elas não desenvolvem o F de fêmea e desenvolvem o M de macho. Então, hoje a mulher arretada acaba macho. Mulher objetiva, corre atrás. Aí você pega classe média, uma mulher de 22 anos de idade corresponde psicologicamente a um rapaz de 19, 3 anos de diferença, mais ou menos assim. Ela, aos 22 anos, está terminando a faculdade de Direito e diz assim: eu vou ser juíza. Você olha para aquela mulher e fala: sai do sangue pelas vistas, e ela vai ser juíza. Aí você pega um cara, mesma faixa etária, ela com 19, ele com 23, 22. Pergunta: o que você vai ser? O cara: o que você vai fazer? Ah, é videogame. O cara acorda frouxa, ligeira. Então nós temos um problema. Faltam homens. E aí você vê que não é só na política, falta homem. Homem que tenha gana de enfrentar o cara. A tendência do nosso tempo é para isso. E essa é uma distorção de Satanás, para enfraquecer os machos e estabelecer o império do mal. Essa distorção de gênero, supervalorização da homossexualidade, essa maluquice que está aí. Mas eu quero dizer que Deus levantou a igreja, está levantando e vai levantar na igreja homens de valor. Homens de verdade, que desenvolvam plenamente o masculino, mas que também sejam amorosos, que também sejam parceiros, que saibam ser verdadeiros amantes da sua esposa e dos seus filhos, que saibam amar a Deus acima de todas as coisas. Pode passar. Aí a gente tem a imagem gráfica do homem e da mulher que amadureceram. O macho, o homem quadrado com o F, o M grande de macho, ele desenvolveu completamente o lado masculino dele, pelas 7 características, e ele rompeu aquela barreira que estava dentro dele e descobriu a conexão com o feminino fora e dentro dele. E a mulher também desenvolveu plenamente a afetividade e, ao mesmo tempo, rompeu a barreira interna e descobriu o lado da masculinidade, da objetividade dela. Por exemplo, as fêmeas hoje, eu digo que o homem pós-moderno, esse que tem o M pequenininho, ele é um homem castrado, então ele não cortou a gônada, né? E a mulher também castrada, só que ela corta a mama. A mama feminina representa a afetividade, a maternidade, a doação, esse envolvimento, essa disposição. Aí você tem hoje mulher que não sabe nem lavar uma louça, é preguiçosa. Você tem mulher que hoje só quer ser dondoca, não é? Por quê? E às vezes ela quer estudar, se dá bem, mas chega em casa não quer nada com a fé, por causa dessa distorção do nosso tempo. Mas Deus também está levantando valores gloriosas, abençoadas. Pode passar o próximo. Aqui nós vamos entrar agora na solução bíblica. O que a Bíblia aponta como solução? Efésios capítulo 5. Paulo diz para as mulheres: mulheres, estejais submissas aos vossos maridos, como a igreja está submissa a Cristo. E aos homens: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Por que a Bíblia manda a mulher ser submissa? Vou passar.
Quais eram as 3 características femininas que precipitou depois do pecado? As distorções geraram o quê? Posse. O que mais? Controle. Poder. Por que a Bíblia manda a mulher se submeter? Porque é exatamente isso. A mulher é poderosa. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que o machismo é a solução para o relacionamento. Porque o machismo é apenas um reforço egoístico do individualismo masculino, dos privilégios masculinos. O machismo não é de Deus, não é bênção. Agora, essas mulheres mandonas, que não deixam o homem decidir zero, que quer decidir tudo sozinha, do jeito dela, sempre. O que vai acontecer? O que acontece com essas mulheres hoje, poderosas de hoje em dia? Ficam sozinhas. Elas são poderosas, ela se torna juíza, ela é uma vencedora, mas não tem homem que aguente. Ou ela arranja um homem com aquele M pequenininho e fica meio filho dela, fica pendurado financeiramente mesmo. Ou ela vai aprender a submeter. E não é submeter no padrão machista. É submeter a um homem que aprende a amar a esposa, a amar a família, como Cristo amou a igreja. Pode passar. Na mulher, antigamente a mulher era Amélia. Tirei daquela música do Mário Lago, Amélia, que era mulher de verdade, não tinha a menor vaidade e achava bonito não ter o que comer. Ou seja, era aquela mulher de antigamente que era sofredora, que tudo bem. Então a mulher saiu do padrão Amélia para o padrão que eu chamo de Simone. Simone é Simone de Beauvoir, que foi uma escritora francesa, namorada de Jean-Paul Sartre, e que tinha um casamento aberto com Sartre, era uma feminista, ativista, defendia aborto, homossexualismo, e fez vários abortos, tinha uma companheira lá, apesar de ser namorada de Sartre, o casamento deles era aberto. O fim da vida de Simone era assim, ele e Sartre ficou alcoólatra, ela viciada em remédios, sozinha. Ela tinha uma companheira, dizem que era um caso dela, que ela fez fortuna com edição de livros no tema do feminismo, e para não deixar a fortuna dela para o governo francês, ela fez uma adoção dessa mulher, que era a companheira dela. Então, a mulher, ela precisa aprender a se submeter. Pode passar. E o homem? O que a Bíblia diz? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se deu por ela. Então, o homem, para ele, qual é o nosso desafio como macho? É desenvolver plenamente o nosso macho, lá do M, masculino, mas romper o egoísmo, romper a zona de conforto, a acomodação, o individualismo, o pago para não me aborrecer. Não, eu não trabalho, já trago dinheiro para dentro de casa, o resto é você. Filho, criança, estudo, problema de família, é tudo você. Estou fora. Aí você não vai conseguir colaborar, não vai conseguir ser profeta, não vai conseguir ser sacerdote, ser rei. Porque ser rei não é mandar ou ser servido. Ser rei é estar conectado. Eu estou conectado, eu me importo, eu vou romper com a minha zona de conforto, e aí eu vou exercer uma liderança verdadeira para passar. Então, pode passar o próximo. Os homens do nosso tempo, ou eles estão castrados, ou eles são machões. Grita, bate, acontece, é agressivo. Ou ele está castrado. Ou ele está na cartilha básica masculina. Omissão, passividade, procrastinação. Então, você tem um homem castrado, que é aquele homem com N pequenininho, F grande, e que ele é afetivo, ele é emocional,
ele conhece as emoções dele, etc., mas ele é dependente, não é forte. Não é de Deus. O que é de Deus é você desenvolver plenamente sua masculinidade, romper o egoísmo, aprender a se doar, a ser parceiro, aprender a tomar decisões e ouvir sua mulher. Se você, homem, não ouvir sua mulher enquanto toma decisões, você vai se dar mal. Agora, se você sempre ouvir, só ouvir a sua mulher, você não vai muito longe. Então você tem que aprender a ouvir e também dar ouvidos e também decidir, também ousar. Esse é o desafio de crescer, de estar junto, de estar com. Por exemplo, o homem, ele se envolve com a mulher quando ele quer cama. Quer transar? Ele quer pegar, conversa, dar atenção, não sei o quê. O cara, ele quer transar com a mulher, mas ele não quer ouvir a mulher. Como é que a gente aquece uma mulher? Não é simplesmente bulinando, mexendo com as técnicas, naquelas partes A, B, C, zonas erógenas. Não é isso não. Você esquenta a mulher, quando ela está lavando a loucinha, você passa e fala um chameguinho no ouvido dela, dá um cheirinho no pescoço dela e vai-se embora. É o carinho, é a afetividade, é a doação. Quando o homem se doa para a mulher fica disponível, vai esquentando desde de manhã. Quando chega de noite, a mulher está uma bala. Agora, você vem do zero, não presta atenção, é bruto, trabalha pra caramba, chega em casa, vê um jornal, outro jornal, dá 11 da noite, você quer transar? Nem olhou no olho da mulher. Então, quando você sai da zona de conforto e aprende como Cristo amou a igreja e se deu, por que a Bíblia fala para os homens se darem, amarem como Cristo? Porque o homem está rezando na cartilha da omissão, passivo da nova. Para romper essa cartilha, ele tem que romper a zona de conforto. E chegar junto da mulher, chegar junto do filho. E na casa, na família, chegar junto e se fazer presente, ser participativo, ser doador, ser amigo, ser companhia. E aí você vai ser, Deus vai te dar unção, autoridade, sabedoria para ser verdadeiramente profeta dentro da sua casa, para ser sacerdote e rei. Deus abençoe. Pastor.